Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre tabela periódica. Então, para começar a falar sobre tabela periódica, é importantíssimo que você tenha visto com bastante calma o vídeo de distribuição eletrônica. A gente vai usar bastante os conceitos de distribuição eletrônica para explicar como que os elementos se conformam na tabela periódica. E depois a gente vai falar sobre alguns conceitos a mais, né, sobre tabela periódica, mas isso será no nosso segundo vídeo. Um vídeo também muito importante, sugiro que você assista logo na sequência para não perder a linha de raciocínio. Então, sem mais delongas, vamos aí para a vinheta e depois já começar com a nossa aula de tabela periódica. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando aí todas as aulas que saírem e todas as resoluções que nós oferecemos para vocês ao longo do ano, hein? É com isso aí que a gente continua fazendo essas nossas aulas. Então, vamos parar de enrolação e vamos seguir aí para nossa aula de tabela periódica. Então, para começar agora com a tabela periódica, a gente tem que se preocupar com, primeiro, de onde veio essa história de tabela periódica, né? Qual que é a história envolvendo a tabela periódica? Bom, ao longo dos anos, né, a gente teve a evolução dos modelos químicos e a gente começou a descobrir bastante coisa sobre os elementos químicos no final ali do século XIX, começo do século XX, né, que foi quando aquele modelo de Bohr ele foi proposto pelo Bohr, né, logo depois do modelo do Rutherford, e depois disso vários trabalhos vieram logo em seguida, né, em sequência com o desenvolvimento da tecnologia, culminando então numa representação de tabela periódica como a gente conhece hoje. Então, na representação da tabela periódica que a gente conhece hoje, a gente precisa entender como que os elementos estão organizados, né? Ou seja, a tabela periódica ela vem para organizar os elementos da melhor maneira possível para que nós consigamos usá-los na química e trabalhar da melhor maneira possível com esses elementos químicos. Então, como que é essa distribuição? Primeira coisa importante é falar que é uma distribuição em ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor número atômico para o maior número atômico na tabela periódica. Como que isso funciona? Esses elementos eles sempre irão respeitar a distribuição do Linus Pauling, sendo que essa distribuição do Linus Pauling ela é uma distribuição sequencial. Então, os elementos na tabela periódica eles crescem de número atômico sempre da esquerda para a direita, sempre linha a linha. O que acontece é que aqui a gente tem um elemento com um próton e um elétron, portanto, número atômico igual a 1. Aqui um elemento com número atômico igual a 2, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. E aqui continua este número crescente, sempre terminando uma linha, pula para a linha seguinte e assim por diante. A gente já vai explicar um pouco mais como que a gente chama isso, mas eu quero que você primeiro guarde a ideia de que é sempre uma ordem crescente de número atômico para os nossos elementos. Agora que a gente já falou que respeita a distribuição de Linus Pauling, é importante que você lembre muito bem ou que você retome lá no vídeo de distribuição eletrônica o que a gente quer dizer com isso, né? Lembrando que a distribuição do Linus Pauling é uma distribuição que vai na seguinte sequência: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e assim por diante, né? Lembra lá do vídeo da distribuição eletrônica. Bom, então para começar a falar de tabela periódica, existem dois grandes conceitos muito importantes para essa representação. Então, todo elemento da tabela periódica sempre pode ser representado identificando duas características desse elemento na tabela, basicamente uma posição de coluna e uma posição de linha. Para as colunas da tabela periódica, nós damos os nomes de família, ou também conhecido como grupos. Então, família ou grupo tem a ver com a coluna da tabela periódica. E essa tabela ela é representada por um total de 18 colunas, né, que nós chamamos de grupos ou de famílias. Então, são 18 grupos no total. Aqui você tem que ter bastante cuidado e bastante calma com os nomes e com a identificação dos lugares na tabela periódica. Então, eu vou com bastante calma aqui. Vamos lá. Esses 18 grupos são distribuídos entre o que chamamos de elementos representativos e elementos de transição. Então eu vou numerar primeiro os representativos para você, e esses representativos eles vão do que chamamos de família 1A até família 8A. Esses são os elementos representativos da tabela. Taif, onde estão essas famílias? Estou te mostrando aqui na nossa tabela. As famílias 1A elas são quebradas no meio. Vou te mostrar. Começa na família 1A aqui em cima, vem para a família 2A aqui e salta lá para
para o outro lado da tabela periódica. Continua na 3A aqui, em sequência até a 7A, e a 8A aqui no final, que eu não vou escrever, mas essa coluna é a 8A, não vou escrever para não sujar o nosso desenho. Tudo bem? Essa última coluna, inclusive, é muito importante para nós, vai ser chamada de coluna dos gases nobres. Daqui a pouco a gente retoma esse nome, fica tranquilo. Então, famílias do 1A até o 8A, seguindo obrigatoriamente essa sequência, dando esse saltinho aqui, são chamados dos elementos representativos. Voltando agora um pouco no Linus Pauling, eu quero te acrescentar que esses elementos, eles são divididos em dois grandes grupos, os elementos terminados em S e terminados em P na distribuição eletrônica do Linus. Quando os elementos representativos são terminados na distribuição eletrônica em S, por exemplo, estes caras aqui, são elementos terminados em duas possibilidades, NS1 ou NS2. Mas Taif, o que é esse N? O N é a camada eletrônica deste cara. Então o N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante. Então o N representa a camada desse elemento na distribuição e o S1 ou S2 representa o final da distribuição eletrônica desse cara. Então se termina em S1, eu vou te falar que está na família 1A. Toda vez que termina em S1, está na família 1A. E se termina em S2, está na família 2A. Toda vez que termina em S2, está na família 2A. Opa, representativos S1, 1A, representativos S2, 2A. Portanto, eu tenho S1 aqui, S2 aqui, e toda esta primeira parte da minha tabela periódica é mostrada com elementos representativos terminados no subnível S em sua distribuição eletrônica. Lembra que o S é o subnível relacionado ao nível eletrônico, a camada eletrônica daquele elemento na distribuição. E a mesma coisa acontece para os elementos representativos terminados em P. Bom, aqui é um pouco maior e eu já te adianto que os terminados em P estão nessa parte da tabela periódica. Os que terminam em P podem ter qualquer camada terminada em P1, P2 e assim por diante até o NP5 e o P6. E aí eu vou te dizer o seguinte, olha só, se o elemento químico termina a sua distribuição em NP1, ele vai estar na família 3A. Se ele termina a distribuição eletrônica em NP2, na 4A, NP3 na 5A e assim por diante. Então o NP5 vai estar na 7A e o NP6 vai estar na 8A. Ah, Taif, mas como que eu relaciono essas famílias ao número daqui de cima? Existe uma maneira? Existe sim. Olha, essa família sempre vai ser 2 números maior do que o número que está aqui em cima. A família é sempre 2 números maior do que o que está aqui em cima. Taif, o porquê disso? Porque toda vez que eu vou representar um elemento representativo terminado em P, eu sempre adiciono no número que está aqui em cima os 2 elétrons do S imediatamente anterior. Taif, como assim? Olha só, imagina que a distribuição eletrônica termina em 3p6. Como que eu descubro qual é a família deste elemento que está na distribuição eletrônica 3p6? A família dele sempre vai ser o número que está aqui em cima adicionado do 2. E esse 2 vem sempre do S imediatamente anterior. De modo que 2 mais 6 aqui vai me dar uma família 8A. Eu sei que é A porque é terminado em P e P é representativo. Então é 2 mais 6 dá 8, 8 família 8A está aqui nessa última coluna da tabela periódica. Então é assim que eu faço essa denominação para elementos terminados em P no subnível P em sua distribuição eletrônica. Ou seja, como regra prática, terminou em P, soma com o S anterior. Terminou em P, soma com 2 do S anterior. E os outros elementos da tabela periódica que ainda não foram identificados por nós, eles são chamados de elementos de transição. A estes elementos de transição, eles vão sempre do que a gente chama de família 3B, perceba que agora eu mudei a letra, família 3B, e vai até a família 2B. Esse é o momento que dá um bug na nossa cabeça. Vai do 3B ao 3B? Como assim, Taif? O que você está falando? Exatamente, vou te mostrar aqui na tabela periódica, olha só. Vai do 3B, começando aqui, e o químico ele tem às vezes essa loucura, né? Então o 3B ele vem logo depois do 2A, e ele continua crescendo 4B, 5B, 6B, 7B e assim por diante, até no momento que ele chega aqui no 10B. Quando ele chega no 10B, ele volta para o 1B e depois para o 2B.
Olha que loucura. E aí, olha, do 2 pro 3, do 2 pro 3, 2B, 3A, e continua a sequência da distribuição. Então, essa representação que eu estou te ensinando é válido comentar neste momento, que é uma representação mais antiga da tabela periódica, mas que para fins didáticos ela funciona muito melhor para que você guarde essas nomenclaturas, tá? Então, a representação 1A até 8A para os representativos e 3B até 2B para os de transição é a representação mais antiga. Hoje em dia, a IUPAC numera os 18 grupos ou famílias em ordem sequencial. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 18. Então, são 18 grupos numerados de 1 até 18 hoje em dia na tabela. Mas essa representação, por mais que ela seja mais antiga, ela serve muito bem para te mostrar como que é a distribuição aí para que você guarde os elementos na tabela periódica. Então, continuando aqui com os nossos metais de transição, agora que você entendeu que vai de 3B até 2B, eu quero te mostrar que esses elementos eles são divididos também em dois grandes grupos, o grupo D e o grupo F. O grupo D fica nessa região aqui, que nós chamamos de uma região que está dentro da tabela periódica, portanto, elementos de transição que vamos chamar de elementos de transição interna. E os elementos que terminam sua distribuição eletrônica em F são elementos que estão localizados nessa região da tabela periódica. É uma região, perceba que é uma região deslocada, uma região fora da tabela, portanto, uma região externa à tabela, né? Então, são chamados de elementos de transição externa. Opa! Agora você acabou de ver na explicação que o Taif tinha falado que os elementos de transição que terminavam a sua distribuição em D eram chamados de elementos de transição interna. Isso está errado. Então, por favor, antes de mais nada, corrija aí no seu caderno, nas suas anotações, o que o Taif acabou de escrever na explicação aí durante a aula. Os elementos D são de transição externa, os elementos F são de transição interna. O vídeo vai continuar e vai continuar com os escritos errados, infelizmente, porque eu não tive como parar, voltar e gravar tudo de novo. Mas grave que D é transição externa, F é transição interna. E tanto as distribuições eletrônicas que terminam em D, seja qual for o D, seja ND9, ND10, ND1, assim por diante, então distribuições terminadas em D ou terminadas em F, que vai até 14, né? Então vou colocar um F13 ou F14 e assim por diante. Distribuições nestes subníveis também devemos adicionar o 2 do subnível S. Então, toda vez que eu for contar aqui uma posição de um elemento na tabela periódica, eu adiciono o 2 do subnível S. Então, o elemento ND9, por exemplo, ele está na família 11. 9 mais 2 igual a 11. Família 11 é a família 1B da tabela periódica. E os elementos terminados em F, você também soma com os 2 do S anterior. Então, é 14 mais 2, 16. Você vai pegar e contar aqui nessa região a posição 16 do F, portanto. Mas o que interessa para nós neste momento é que você guarde todo o restante, que é muito mais importante. Elementos de transição externa são pouquíssimo comuns aí no seu vestibular. Então foca em todo esse resto que é muito mais importante. Então saber localizar um elemento na tabela deve levar em consideração a distribuição eletrônica desse elemento, e aí sim você consegue localizá-lo na tabela periódica. Vamos então para a segunda parte disso aqui, que é para falar sobre a outra parte da localização desse elemento na tabela periódica. Já falamos de família, vamos agora falar do outro aspecto que determina aí a posição do elemento. Bom, e a segunda parte é o nosso período, né? O período, ele vai te mostrar a segunda parte da determinação da posição do elemento na tabela periódica. Esse período, ele representa então as linhas da tabela. As famílias eram as colunas, então o período é a linha da tabela, portanto linhas aqui. E são 7 linhas no total. A gente, portanto, tem 7 períodos na nossa tabela periódica. A gente costuma chamá-los de primeiro período, ou seja, vai do primeiro período até o 7º período. Então, é do primeiro ao 7º período. E isso representa o número de camadas eletrônicas naquele elemento químico. Então, se o elemento está no primeiro período, ele tem uma camada eletrônica. No segundo período, 2 camadas. No terceiro, 3. Quarto, 4. E assim por diante até o 7º período. Portanto, na nossa tabela periódica, nós só temos elementos com no máximo 7 camadas eletrônicas. Até hoje, nós só descobrimos elementos
elementos com 7 camadas eletrônicas, nada maior do que isso, apesar de ser previsto em teoria, nós nunca encontramos nenhum elemento com essas características, né? 8 camadas eletrônicas. Então só vai até a camada 7. E como que a gente faz então essa representação desses elementos? Olha só, eu vou te mostrar como encontrar um elemento a partir da distribuição eletrônica do Linus Pauling. Imagina que a gente tem aqui o elemento sódio. O sódio tem 11 prótons no seu núcleo, portanto 11 elétrons ao seu redor. A distribuição eletrônica do sódio fica 1s2, 2s2, 2p6, aqui já completam 10 elétrons no total. Para chegar nos 11 elétrons, a gente coloca o 3s1 e aí a gente termina a distribuição eletrônica deste sódio. Então, olhando a distribuição eletrônica, você vai lá no último elétron que foi distribuído, né, no último subnível que foi preenchido aqui. Você vai olhar e este número aqui na frente a gente sabe que é o número de camadas e a partir de agora também vai indicar o período que ele está na tabela periódica. Exatamente, então o sódio está no terceiro período e eu reconheci porque eu sei quantas camadas que ele tem agora. E se você perceber também, de quebra, a gente consegue na mesma distribuição eletrônica encontrar a família desse sódio. Olha só, eu olho para o sódio, ele termina em S1, portanto eu sei que o sódio é da família 1A. Olha lá na tabela periódica, o sódio está no terceiro período na família 1A. Então eu venho na terceira linha, na primeira coluna, pronto, identifiquei o nosso sódio. E vamos para um outro exemplo para você entender um pouquinho mais ainda essa representação. Pega aqui, por exemplo, o nosso oxigênio que tem 8 prótons, portanto 8 elétrons na sua distribuição eletrônica. Olha, Taif, o oxigênio ele tem distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Exatamente, então 2p4 para completar os 8 elétrons aí da sua distribuição eletrônica. Opa, olhei para o mais externo, né? Olhei para o subnível, último subnível preenchido, olhei para esse 2, o 2, além de ser o número de camadas, também me indica que ele está no segundo período. E de quebra eu também identifico a nossa família aqui, e aí como termina em P, lembra da regrinha, tem que somar com o S anterior, P mais S dá 6, esse cara está na família 6A. E aí você entendeu como identificar, portanto, o elemento a partir da sua linha, da sua coluna, ou melhor dizendo, da sua família e do seu período. E agora que você já entendeu todos os aspectos de como localizar o elemento na tabela periódica, eu vou te dar uns detalhes adicionais sobre a nomenclatura desses elementos, né? Existem algumas dessas famílias ou colunas que são chamadas também por outros nomes que ficaram aí conhecidos ao longo da nossa história. Então é importante que você saiba muito bem todos esses nomes e eu vou representá-los, os mais importantes, aqui para você. Bom, eu quero começar com todos os elementos que terminam a distribuição eletrônica com NS1, portanto essa primeira coluna da tabela periódica. Eles são o que nós chamamos de metais alcalinos, que são metais com bastantes propriedades muito importantes e que estão presentes em grandíssima quantidade em nosso cotidiano, como por exemplo a soda cáustica, que é produzida com sódio. O sódio é o Na e o Na, o sódio, a gente viu na lousa anterior que ele está terminando sua distribuição eletrônica em S1, portanto aqui na primeira coluna é um metal alcalino e dos mais importantes. O potássio também está localizado aqui, né, que também é muito importante. O lítio também nos remédios ansiolíticos e assim por diante. Então é uma coluna muito importante, muito presente no nosso cotidiano. Terminados em S2 são os metais alcalinos terrosos, que também estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Os alcalinos terrosos terminam em S2 e um grande exemplo deles é o magnésio, né? Leite de magnésia que a gente toma para antiácido, para tirar a acidez, ou mesmo o cálcio, né? Cal apagada, né? Para pintar a parede de casa mesmo, cal apagada, cal extinta, né? Então, elementos também muito presentes na nossa vida cotidiana. Elementos que terminam a distribuição eletrônica em P1, aqui eu vou te falar esses nomes puramente por desencargo de consciência. São elementos representativos que chamamos pura e simplesmente de família do boro. Família do boro por quê? Porque o primeiro elemento é o elemento boro, o primeiro elemento desta família aqui. A mesma coisa acontece com os terminados em P2, que é a família do carbono, então eu vou só representar aqui rapidinho, e do nitrogênio também. Portanto, aqui, família do boro, do carbono e do nitrogênio, elas não são tão conhecidas por nomes diferentes, é a representação família desses caras mesmo. O que nos interessa está aqui no final, que é quando a família é terminada em P4, que é a família do oxigênio. A estes caras nós chamamos de calcogênios. Um nome não muito comum, não muito usual no nosso dia a dia, mas é um nome importante de você saber. A família do oxigênio é a família dos calcogênios. NP5 é a família do flúor, que nós chamamos de halogênios. Importante decorar aí, conhecer esse nome, a família dos halogênios, principalmente quando a gente for falar de química orgânica. Os halogênios são bastante presentes aí nessa parte da matéria. Fazemos halogenação, fazemos aí reações com halogênios, adição de halogênio, por exemplo, e então é importantíssimo
importantíssimo que você saiba, que você lembre que é a família 7A, a família 17, terminados em P5. E o último aqui é a família dos gases nobres, que é uma das famílias mais importantes da nossa tabela periódica, porque ela vai nos ajudar muito quando a gente estiver falando de ligações químicas um pouquinho lá na frente nos próximos vídeos. É importante que você saiba que os gases nobres são terminados em P6 e que eles têm sua última camada eletrônica completa, então a nossa camada de valência completa, então é CV completa. É importantíssimo isso daqui para os próximos passos. É uma coisa muito importante porque confere a esses gases a capacidade de praticamente nunca reagirem, não reagem com quase ninguém, por isso que eles são ditos nobres, porque eles não reagem, dificilmente são consumidos, tudo bem? Então esses gases nobres, eles apresentam camada de valência completa. Por último aqui eu deixei esses dois nomes pra gente falar, mas são dois nomes que nunca aparecem pra você a cargo de curiosidade mesmo. Toda vez que a gente está na família 4F, a gente está aqui, mais ou menos aqui, ó. 4F são esses caras aqui, e os 5F são esses caras aqui. Quando tá na família 4F, a gente chama de lantanídeos, e quando tá na família 5F, a gente chama de actinídeos. São nomes que eu tô colocando para que você já tenha ouvido falar, mas que eles são praticamente irrelevantes aí pro seu vestibular, para sua prova, dificilmente alguém pergunta alguma coisa sobre eles. Então com isso a gente fecha aqui nossa parte conceitual de tabela periódica. É uma parte de identificação dos elementos na tabela periódica, você não precisa se preocupar muito neste primeiro momento sobre fazer exercícios sobre isso. Então teremos a segunda parte sobre tabela periódica, que vai falar sobre as propriedades periódicas dos elementos na tabela, e aí sim a gente vem com alguns exercícios, conceitos mais robustos para que você consiga continuar estudando. Então obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, e ficamos por aqui. Tchau!